Bom dia, associada da ANAF. Eu sou Patrícia Rossato, diretora de Assuntos Institucionais. O evento de hoje é uma conversa sobre a Lei de Improbidade Administrativa e a recente liminar deferida pelo ministro Alexandre de Moraes na ADI 7043, proposta pela ANAF. Na decisão, o ministro concede interpretação conforme a Constituição Federal, reconhecendo a existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas, ou seja, a liminar restabeleceu a legitimidade ativa da AGU nas ações de improbidade administrativa. Uma grande vitória da nossa associação. Para tratar do tema, convidamos o senador Fabiano Contarato. O senador Fabiano Contarato é filiado ao Partido dos Trabalhadores e foi eleito pelo Estado do Espírito Santo. Foi delegado de polícia e é professor. No que toca ao tema hoje debatido, destacamos a emenda número 35, oferecida pelo senador durante a tramitação do projeto de alteração da LIA, em que ele defendeu a legitimidade da AGU para as ações de improbidade, exatamente no mesmo sentido da decisão do Supremo. Senador, é um prazer ter o senhor novamente conosco. Pela ANAF, falará o diretor de Integridade e Conformidade, Bruno Félix, que acompanhou a tramitação do projeto no Senado e esteve à frente das articulações para o ajuizamento da ADI. De imediato, eu passo a palavra ao diretor Bruno Félix. Colegas associados que nos acompanham aqui, ao senador Contarato, a colega Patrícia Rossato. Senador, nós aqui na ANAF tivemos a oportunidade de acompanhar todo o processo legislativo de alteração da Lei de Improbidade Administrativa, né, que a gente começou lá por volta de 2018, né, o projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Lucena, lá na Câmara dos Deputados, e acompanhamos um amadurecimento desse projeto, as discussões. Desde o início, se tinha discussão sobre a questão da legitimidade dos entes das suas advocacias públicas para manejar a ação de improbidade administrativa, e sempre foi uma bandeira levantada por nós, dada a importância de ter também uma visão dos aspectos de controle interno pelas instituições e pela necessidade de discutir um pouco melhor o tema. Então, acompanhamos todos os trabalhos lá durante a tramitação na Câmara, fizemos várias articulações, trouxemos alguns aspectos, como o que a colega Rossato já mencionou, e percebemos que durante a tramitação a gente teve vários momentos de discussão aberta com a sociedade, eventos também na ANAF sobre o tema, e tinha toda uma série de debates que pareciam amadurecer para uma percepção da necessidade de uma visão, de um controle da defesa da propriedade em formato de rede, né, com várias instituições, articulando dentro dos seus papéis. Em nenhum momento nós percebemos, assim, a própria ANAF já trabalhava com essa questão de discutir realmente a necessidade de revisão da lei de improbidade, né? A gente tinha várias queixas de abuso, né, do manejo da ferramenta, né? Então, nós entendíamos que tínhamos que avançar na lei, muitos de trazer consolidações que a jurisprudência construiu por anos para dentro da lei, né? Então, haviam muitas queixas do uso abusivo também, né, da ferramenta, e durante todo esse processo na Câmara, a gente veio trazendo essa discussão. Acontece que no ano de 2021, de uma maneira mais contundente, o processo avançou de uma maneira muito rápida, né? Enquanto a gente achava que nós estaríamos ainda no amadurecimento de alguns pontos, o projeto foi trazido para a urgência, votado na Câmara, enviado ao Senado e, em alguns poucos meses, durante a tramitação no Senado, já aprovado e enviado para a sanção presidencial, né? Então, dentro dessa perspectiva do projeto, o que é que o senador entende, qual a opinião do senador sobre como foi o processo, né? Assim, o processo legislativo disso, que culminou com a publicação da lei, né, depois com a sanção. Bom, inicialmente eu quero agradecer à ANAF e falar mais uma vez, externar minha admiração, meu carinho e meu respeito à advocacia pública federal. Eu acho que isso, quando a gente defende o que eu chamo que é a espinha dorsal do Estado de Direito, que é a Constituição Federal, e a gente tem a percepção de que um dos princípios que rege a administração pública é a moralidade. Então, quando a gente fala em ato de improbidade administrativa, nós não estamos falando apenas de desvio ou de dano ao erário público.
está em jogo também uma ofensa ao munus público, né? Ao comportamento que aquela pessoa exerce ali. Não é simplesmente o erário público que está em jogo, mas a função pública como um todo, que, para mim, é sagrada, está lá no artigo 37. Daí porque a Constituição Federal ela determina que deve haver um fortalecimento dos mecanismos de proteção à União, Estados e municípios, quando houver qualquer ato que esteja caracterizado como ato de improbidade administrativa. Então, o que a nossa emenda ela pretendia e assegurava, que era a emenda 35, mantendo a legitimidade para a Advocacia Pública Federal nas ações civis e nas ações por ato de improbidade administrativa, e que infelizmente não conseguimos, mas muito inteligente, a associação ingressou com a ADI e conseguiu eliminar do Supremo Tribunal Federal, porque ele reconheceu aquilo que está na Constituição Federal. O artigo 129 da Constituição Federal ela é clara, quando ela estabelece, e o Ministério Público alçou a função dúplice de custos legis, fiscal da lei, mas também dominus litis, que é titular da ação penal pública, mas no parágrafo 1º ele não exclui a participação de outros entes para ter legitimidade, e quanto mais ente tendo legitimidade para tutelar, para proteger esse princípio, para mim, que é um dos mais sagrados no Estado de Direito, no artigo 37, que é a moralidade, é saudável, razão pela qual, acertadamente, o STF reconhece a legitimidade da Advocacia Pública Federal. Agora, nós também temos que entender que, infelizmente, às vezes, no Congresso Nacional, a tramitação, Bruno, ela se dá não de uma forma adequada. Então, aproveita-se um contexto de uma pandemia e estamos alterando pontos sensíveis de diversos ordenamentos jurídicos. Aconteceu com a Lei de Improbidade Administrativa, mas aconteceu com outras leis. Eu fui delegado de trânsito, aconteceu uma reformulação de todo o Código de Trânsito brasileiro sem passar por comissões. Então, isso é muito grave. Então, quando vem sendo aprovado essas alterações, claro, todos nós reconhecemos que há imperfeições que deveriam ter sido ajustadas na lei de improbidade administrativa, mas daí você, por exemplo, estabelecer como ato de improbidade apenas aqueles atos decorrentes de dolo, sabendo o que é dolo, é quando o sujeito ativo tem a intenção de praticar determinado ato, excluindo a responsabilização no caso de culpa grave. Para mim, quem perdeu com isso foi a população. Para mim, quem perdeu com isso foi esse princípio que rege a administração pública, que foi a moralidade. E isso é muito grave, porque vai retroagir, vai beneficiar aquelas pessoas que fizeram mau uso, não só do dinheiro público, mas também do munus público, da função pública que estava ali exercendo cargo ou função pública ou política, qualquer que seja. Então, eu acho que a forma como ela foi conduzida na Câmara dos Deputados e foi para o Senado Federal, e sem que passasse por debates, trazendo para as comissões um debate, convidando a Advocacia Pública da União, convidando a academia, as universidades, enfim, toda a sociedade civil para se debruçar e para falar qual o melhor caminho, onde que nós temos que acertar. Eu acho que esse era o ideal para que nós pudéssemos ter uma reformulação na Lei de Improbidade Administrativa. Tanto é que não foi assim que aconteceu, que a prova disso foi que a ANAF conseguiu, e eu fico assim, muito feliz, enquanto cidadão, de ter conseguido, e o ministro Alexandre Moraes ter concedido essa liminar. Não por vaidade, porque eu acho que o que se busca aí, a Advocacia Pública Federal, ela está aí totalmente desprovida de vaidade, muito pelo contrário, ela está tendo a altivez de entender qual é a função da Advocacia Pública Federal dentro do Estado de Direito. Ela tem que estar aí tutelando todos os interesses que passam pela União, Estados e municípios. E quem, de qualquer forma, ofender, lesar, ele está praticando ato de improbidade administrativa, e infelizmente, com essa reformulação caracterizando apenas pelo dolo, mas agora,
fortalecendo todos os mecanismos de proteção e dando legitimidade a quem possa ter legitimidade, no caso, a Advocacia Pública Federal, para ingressar uma ação de improbidade administrativa, ação civil pública. Eu acho que nós demos um passo, o Poder Judiciário deu um passo à frente e não foi o Poder Legislativo, infelizmente. A casa onde que eu pertenço, ela não acolheu a nossa emenda, que foi justamente nesse sentido. Quando nós formulamos a emenda, era, olha, está em jogo não só o erário público, é a função pública. E a Constituição, no artigo 129, parágrafo 1º, é claro que essa competência não é exclusiva do Ministério Público, ela pode ser concorrente. E quem tem legitimidade, eu não tenho dúvida, é a Advocacia Pública da União. Perfeito, senador. Eu acho que o senador pôde abordar aí, até porque já conhece do tema desde o processo legislativo. Nós percebemos também que o Supremo acabou sendo chamado também, recentemente, num recurso extraordinário, ele reconheceu uma repercussão geral sobre a questão da aplicação da lei, porque durante a tramitação do projeto, senador, ainda na Câmara dos Deputados, foram retiradas algumas regras do sistema de transição entre os dois regimes, né? Houve uma alteração tão significativa dos regimes, e nós tínhamos regras de transição, por exemplo, no projeto, para a parte de prescrição. Infelizmente, depois da tramitação da última versão da Câmara, que depois foi enviada ao Senado, perderam-se as regras que tinham no próprio projeto sobre a transição. E, novamente, agora o Supremo vai ter que ser chamado a se manifestar, o que está gerando uma séria insegurança, para poder como aplicar as regras nessas regras de direito intertemporal que, infelizmente, estavam no projeto e foram retirados ainda no final da tramitação na Câmara, né? Novamente, aí o Judiciário tem que ser chamado porque a sociedade como um todo precisa de segurança jurídica e a gente não entende por que, durante a tramitação no Congresso, se perdeu exatamente as ferramentas que o próprio Congresso colocou no projeto para regulamentar isso. Aí mais um ponto que a gente, esse processo está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes também, nesse sentido, mas eu acredito que tudo isso são situações que o próprio Congresso devia trazer, em tudo isso que o senador colocou, as discussões e tal. Então, só para complementar o que o senador falou, mas assim, a abordagem é essa, e o que eu posso dizer pela advocacia pública, senador, é que assim, não há nenhuma vaidade, pelo contrário, nós só nos dá mais atribuições, mais trabalho nesse sentido, mas porque realmente a gente acredita que é papel da advocacia pública republicana exercer essa atividade para também trazer dentro da lógica a lógica do controle do próprio órgão. Muitas vezes, só o Ministério Público, que é um membro do controle externo, exercendo essa legitimidade, vai impedir que se traga uma contribuição significativa também da visão do controle interno para esse exercício da defesa da probidade. Mas eu acredito que o senador abordou muito bem aí toda a temática. A gente espera aí que o Supremo supra, né, essas questões também. Eu, particularmente, só quero complementar, Bruno, que você está coberto de razão e eu faço minhas suas palavras, mas eu fico muito, muito preocupado quando eu vejo parlamentares, e aí eu falo, me incluindo, quando fazem crítica ao Poder Judiciário, no caso, ao Supremo Tribunal Federal. Ora, a gente tem que ter em mente uma coisa. O Supremo Tribunal Federal, ele tem uma atuação, às vezes, que ele deve exercer uma postura contra... Por que não? Porque, por vezes, o Supremo tem a função de empurrar a história para o rumo certo. Isso aconteceu no mundo, aconteceu nos Estados Unidos, quando proibiu, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, aboliu a segregação racial nas escolas. Foi contrário a uma decisão do parlamento, mas, naquele momento, o Supremo empurrou a história para o rumo certo. Isso aconteceu na África do Sul, quando também aboliu pena de morte, depois, em próprio Israel, nos casos de tortura, inclusive terrorismo, no Brasil, quando reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora, são decisões que são contrárias a um poder majoritário, que é o poder legislativo, que nós somos eleitos majoritariamente pela população, claro, no Senado, na Câmara dos Deputados, pelo voto proporcional, mas o Poder Judiciário, não, ele tem uma função, por vezes, contra-majoritária. Ele tem uma função, que eu volto a falar,
é de empurrar a história para o rumo certo. Empurrar a história para o rumo certo é reconhecer a legitimidade da advocacia pública federal para propor ação civil por ato de improbidade administrativa. Então, eu quero aqui me colocar sempre à disposição da advocacia pública da União, não é da boca para fora, é como eu falo isso para a Defensoria Pública da União também, porque vocês exercem uma função que sempre está lá como bandeira o artigo 37. Eu não canso de falar no artigo 37. Quando fala nos princípios que regem a administração pública, a legalidade, vocês estão ali para cumprir o que está na lei. A impessoalidade, as pessoas passam, as instituições são permanentes. A moralidade está em jogo não só o dinheiro, mas o munus público, a função pública. A publicidade, a população tem o direito de saber, e a eficiência. Então, eu acho que quando a gente fala em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, eu não tenho como dissociar a advocacia pública da União. E, em nome de quem eu quero aqui, enquanto cidadão, fazer um agradecimento público, enquanto cidadão brasileiro, do relevante papel que a advocacia pública da União tem feito, tem desempenhado na defesa intransigente da União, Estado e município, na defesa do erário público e de toda a população brasileira. Senador Fabiano Contarato, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Ao longo do seu mandato, nós tivemos muito apoio do senhor, a advocacia pública reconhece no senhor um parceiro, e para que os nossos colegas saibam, não é um parceiro fácil, viu, minha gente? Cada tema que a gente pede para o senador Contarato atuar a nosso favor, nós marcamos muitas reuniões, nós conversamos, debatemos. Eu realmente virei eu poderia dizer uma fã, mas é uma admiração realmente muito grande que eu tenho pelo senador, pelo reconhecimento da qualidade do seu trabalho, da profundidade com que ele analisa os temas e da sua força de vontade de realmente fazer uma atuação parlamentar diferenciada que nos leve para um mundo mais justo e coerente. Senador, nessa linha, eu gostaria de pedir, se o senhor se sentir à vontade, de fazer uma fala para o dia 7 de março, que, além de ser o dia da advocacia pública, também é o aniversário da nossa associação, da ANAF, que tem tentado aí contribuir de todas as formas para uma sociedade melhor, mais justa e fraterna. Bom, eu quero agradecer, mais uma vez agradeço o convite, eu me sinto lisonjeado sempre que a Advocacia Pública da União me convida, a ANAF me convida, e falar no dia 7 de março, nesse dia da advocacia pública, eu quero antes falar da advocacia. Sem advocacia não há justiça, sem advocacia não há democracia, e a democracia é o melhor terreno para você plantar e colher direitos. E apenas numa democracia, uma advocacia forte, valorizada, e que lute efetivamente pelo Estado de Direito, que lute não pelas minorias, mas pela maioria que é minorizada, eu não chamo de minoria, mas é a advocacia que está ali. E quando eu falo na advocacia pública, isso transcende a advocacia, porque aí ela abrange uma universalidade. A gente tem que sempre estar em mente que dinheiro público não é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todo mundo. E quando você tem uma ofensa, um desvio, e que quando eu falo que o dano não é não só no erário, mas também no munus público, você está violando aquele dinheiro que vai mitigar uma saúde pública de qualidade, uma educação pública de qualidade, que vai deixar de gerar emprego e renda, que vai ter uma elevada carga tributária. Então, eu quero aqui parabenizar todos os advogados e advogadas públicas da União pelo dia 7, me colocar à disposição. O nosso mandato está à disposição da advocacia pública. Tenho em mim, eu não sou um advogado público da União de Direito, mas talvez eu possa me considerar, de fato, como um eterno defensor dessa instituição, que é essencial no fortalecimento dessa espinha dorsal que eu chamo, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Contem sempre comigo de forma incondicional. Quero mandar um beijo carinhoso para todas as advogadas e advogados. Podem sempre contar comigo. Senador, muito obrigada pela sua participação. Bruno, quer deixar teu agradecimento? Foi tudo certinho, não foi? Tudo. Não, senador,
Muito obrigado, assim, fica muito fácil de falar dos temas da advocacia pública com o senhor. Então, novamente agradeço. Com ele, a gente passa por uma sabatina com o senador. Exatamente, não, assim, e é importante porque os projetos e assuntos que nós levamos ao o senhor nos ajuda a fazer uma análise crítica, jurídica e política. Então, assim, é muito importante quando a gente encontra um parlamentar como o senhor que está disposto a discutir causas que a gente entende que são republicanas e que precisam mesmo serem acompanhadas. Aqui na ANAF, nosso trabalho é esse, né? Então, assim, eu fiquei muito triste enquanto cidadão com essa modificação que teve na lei de improbidade administrativa. Falar em dolo, rapaz, olha, não tem como. Você vai, eu acho que não vai ter jeito. Assim, a discussão vai enveredar pelo judiciário. Assim, eu digo para o senhor, para quem trabalha com o tema, então você imagina a insegurança que a gente tem agora para trabalhar dentro dessa lógica. Agora, realmente ficou muito complicado, sabe, senador? Assim, até porque é uma questão de momento político também, mas assim, cedo ou tarde, talvez no momento mais favorável, essa lei vai ter que ser adaptada. Eu acho que o judiciário vai moldar muita coisa, porque realmente, às vezes, eu acho que o Ministério Público, que tem as duas legitimidades, muitas vezes diz, não, eu não vou entrar com essa ação, não, eu vou entrar com penal mesmo, porque a ação penal ela é mais viável do que manejar uma ação de improbidade, dadas as inovações que a lei trouxe, até mesmo pelo que a gente conhece de processo civil, né? Então, assim, é complicado. Eu digo para o senador que está sendo uma experiência difícil para poder tentar mensurar, mas, assim, a legitimidade é o primeiro ponto para a gente, pelo menos, estar no jogo para poder trazer, e a gente espera aí que o Supremo entenda. Eu acho que outras situações vão ser levadas também, sabe, senador? Eu acho que até outras associações devem trazer alguns temas também para discutir ainda no âmbito de ações de inconstitucionalidade no Supremo, porque tem muita coisa complicada. Tá. Não, eu só queria lhe dizer que essa questão da perda da legitimidade na LIA, né, tem também uma forte relação com o presidente da Câmara, né? Recentemente, ele determinou a instalação de um GT para tratar da AGU. Imagina, senhor, ele não nos esquece, ainda que tenha conseguido fazer alteração legislativa. Então, assim, para nós está uma fase, assim, complicadíssima. Por isso que a gente está comemorando isso como uma grande vitória. Mas tudo bem, senador, a gente entende que a sua agenda está corrida. Muito obrigada. Obrigado, senador. Patrícia, vocês ficam em Brasília, não? Eu estou em São Paulo, mas a gente vai a Brasília, sim. Ah, tá. Quando estiver lá, vamos marcar, tomar um café. Vamos sim. Quando tiver, manda eu gostaria de encontrar com vocês, porque a gente tem que se retroalimentar. Eu costumo falar para os meus amigos, aqueles que eu amo mesmo, que a gente tem que ter uma relação vampirista, no melhor sentido da palavra. De troca mesmo, de falar, olha, poxa, vamos nos unir, quero que vocês saibam que eu faço o que eu posso dentro do Legislativo. Eu fico muito triste quando eu vejo que o Legislativo ele se furta, ele se apequena, ele fica tacanho, ele não debate temas importantes, e aí o Poder Judiciário não pode se eximir de dizer o direito. E aí depois fala que há um ativismo judicial. Ativismo judicial, se você não está ali para dizer um direito que é a via adequada, que é o processo legislativo, como que você vai julgar? Né? Por isso que eu gosto sempre de falar dessa função que, às vezes, ela é contra-majoritária mesmo. Às vezes, o Supremo ele tem que empurrar a história para o rumo certo, e eu não tenho dúvida que essa decisão do ministro ele fez isso, foi empurrar a história para o rumo certo, da legitimidade. Eu acho que é o mínimo que nós temos. Agora, claro que a gente tem que fortalecer ainda mais as instituições para que esses mecanismos de proteção, de fiscalização e de atuação, eles sejam mais eficientes, como manda lá o artigo 37. Tá bom? Um beijão para vocês. Senador, um beijo. Tchau, senador. Boa sorte na eleição, mas eu ainda quero o senhor ministro, viu? Ou presidente. Beijo. Amo vocês. Mando um beijão para os meus amigos aí. Fala, olha, ele ama a gente, e é amor mesmo. Que lindo. Mando sim, beijão. Boa tarde.